Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos ler Provérbios 15 e fazer algumas outras conexões com algumas outras partes da Bíblia que falam sobre esse tipo de assunto. Nós estamos num projeto aqui de 31 dias seguidos, falando sobre Provérbios, criando um hábito de leitura diária da Palavra de Deus. O pessoal geralmente me acompanha aqui na parte da manhã. Eu estou no Instagram também. Se você ainda não me segue, vai lá. 2Bs, Bebê Augusto, esse é o meu Instagram, e é um conteúdo aqui que eu já passei no Instagram e agora eu vou deixar aqui eternizado no YouTube. Vamos lá para Provérbios 15. Uma resposta branda acalma o furor, mas uma palavra dura atiça a ira. Qual que é o intuito de você ser duro numa resposta? Qual que é o intuito de você ser ríspido? Qual é o retorno disso? Pensa sempre que tudo tem um salário, ou fruto, né, para tudo que você faz na vida. Então, às vezes você vai perder tempo para falar com alguma pessoa que você não precisa. Você vai gastar uma energia, porque eu tenho que falar, eu tenho que dar minha opinião. Às vezes não tem. Às vezes você simplesmente, mesmo que estando certo, você deixar essa pessoa tocar a vida dela é mais vantajoso para você, porque não precisa perder tempo com alguma coisa que não vai realmente te dar um fruto bom, fruto positivo. Tudo que você fala, você vai colher um fruto daquilo, né? Tem um resultado daquilo. E talvez para a pessoa que você vai falar, não tem por que você ter um resultado com aquela pessoa. Não precisa dela. A língua dos sábios faz bom uso do conhecimento, mas a boca do tolo jorra tolice. Cara, Provérbios fala muito sobre o poder das coisas que você fala. Boa parte das coisas que Jesus fez na vida, ele falou. Deus, quando criou a terra, ele falou. Então, cuidado muito com o que sai com a língua, porque o sábio tem a língua fiada para algo bom. Olha o que fala em Provérbios 16, 23. Nós vamos ler amanhã. O coração do sábio dá entendimento à sua boca e acrescenta persuasão às suas palavras. Isaías 54. O soberano Senhor me deu a língua dos instruídos, para que eu soubesse dizer ao cansado uma palavra de consolo. Ele me desperta manhã após manhã. Desperta o meu ouvido para ouvir como os instruídos. Cuidado com o que sai da sua boca. Como que você quer interpretar o que você sente. Muito cuidado. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando tanto os maus como os bons. A língua calma é a árvore da vida. Aqui no 3 ele fala, né, que os olhos de Deus estão em todo lugar. E eu tenho um livro que chama Uma Vida com Propósito. É do Rick Warren. Ele tem 40 capítulos e é para você ler um capítulo por dia. Esse livro, ele fala, em um dos capítulos ele fala o seguinte: imagina que tudo na vida é um teste. Quando você pensa dessa maneira para tudo que acontece na sua vida, as coisas começam a fazer mais sentido. Você começa a olhar para as coisas como: será que realmente eu devo fazer isso? Será que eu consigo controlar? Porque se Deus está aqui olhando, se Ele realmente tivesse materializado, que eu teria coragem de fazer isso na frente dele, se o olho dele, se Ele estar em todos os lugares, tem coragem de fazer, de entrar nessa tentação, de fazer o que o meu coração deseja? Às vezes não. Você não vai conseguir fazer. Porque, poxa, se Jesus estivesse andando do teu lado, você teria coragem de falar aquilo que você falou? De fazer aquela brincadeira que você teve, que você sentiu vontade de falar? A pessoa sabe, ela entende que tudo na vida é um teste. Em algumas situações, você precisa cuidar da tua língua, cuidar das suas intenções, porque Deus pode estar do teu lado. E Ele está. E Ele analisa, o coração, Ele analisa seus pensamentos, para saber por que você realmente está fazendo aquilo. Um pecado é um pecado, não deixa de ser um pecado, mas tem pecado que ele não é perdoável. Se você planejou algo que é um pecado e não se arrepende, você não vai ser perdoado daquilo. Não adianta você pedir perdão, é da boca para fora, ele está olhando o seu coração. A palavra perversa causa profunda tristeza. O tolo desrespeita a disciplina do pai, mas quem é prudente aceita a correção. Na casa do justo há muitos tesouros, mas o fruto do trabalho de quem é mau lhe causa dificuldades. Poxa, mas você está passando por dificuldades, então quer dizer que eu sou mau? Talvez você não é uma má pessoa, você só
é mal em algumas situações. Eu tenho dificuldade financeira, você é mal em administrar as suas finanças. Eu tenho um mau casamento. Talvez você até escolheu errado. Agora você tem que trabalhar. Quem contrata mal tem que cuidar, gastar energia com treinamento. Então, você precisa melhorar para melhorar a sua família. Primeiro que se levanta nessa direção, vai salvar a família. Você é mal nessa área. Então, na casa do justo, tem tesouros. Você vai ter riqueza, você vai ter prosperidade, você vai ter positividade naquela área. Mas o mal vai ter dificuldade. Os lábios dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. Uma das coisas que mais me atrai numa pessoa, em qualquer pessoa, é a habilidade de transformar qualquer coisa em conhecimento, em habilidades, em evolução, né? Em fazer as pessoas realmente prosperarem, as pessoas terem coisas positivas, a sabedoria, o conhecimento. Isso me atrai demais, desde a minha adolescência. Foi por isso que eu comecei a dedicar muita atenção e tempo, energia em adquirir conhecimento. O sacrifício dos maus é detestável para Deus, mas a oração dos justos é um prazer para Ele. Cara, tem um outro lugar, deixa eu ver se está aqui, que fala sobre a oração. Olha aqui, ó. A oração dos justos é um prazer para Deus. Em Tiago 5,16 fala o seguinte: portanto, confessem abertamente seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A súplica dos justos tem efeito poderoso. 1 Pedro 3,12. Porque os olhos de Deus estão sobre os justos e os ouvidos escutam as súplicas deles. Mas a face de Deus se volta contra os que fazem coisas más. 1 João 3, 21, 22. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança ao falar com Deus. Tudo o que pedimos, recebemos dele, porque estamos obedecendo os seus mandamentos e fazendo o que é agradável aos seus olhos. Coração dos justos, é isso aqui, gente. Coração dos justos. Você não vai... Ele fala que o sacrifício dos maus é detestável. Quando você tem o sacrifício ou aquilo que você oferece para Deus, mas você é uma pessoa má em áreas, você é pecador, você não tem coração ensinável, você não está preocupado em melhorar, em seguir, em cumprir os mandamentos, você é detestável para Deus. Ele me detesta porque você permite que ele te deteste. Quando você mudar tudo isso, Deus não é trouxa, cara. Uma pessoa que só te faz mal, pessoa que não quer que você ande com ela, que você tenha um relacionamento com ela, você vai detestar essa pessoa. Cara, esse cara só me faz mal. Tudo que eu falo para ele fazer de certo, ele não faz. Um funcionário, por exemplo. Você pede para ele fazer tal coisa, o cara vai lá e faz errado. Fala, cumpre aqui meus princípios aqui da minha empresa, minhas regras, eu quero que seja feito assim, quero que você entregue o trabalho dessa maneira, o cara não faz. Você começa a detestar o cara, fala, vai embora, não quero você na minha empresa, não quero trabalhar com você mais. Então, Deus, ele não faz isso. Ele não te demite. Ele tem tanto amor por você, mesmo você não querendo estar perto dele, que ele fala, seguinte, toca a tua vida, mas eu tô aqui te esperando, o dia que você falar, quero meu emprego de volta, teu emprego é teu. Só que você precisa mudar. Você precisa chegar aqui e falar assim, agora eu quero cumprir as regras da empresa, eu quero voltar. Teu emprego está aqui garantido. Nenhum patrão vai fazer isso com um funcionário. O cara é um terrível funcionário. Teu emprego não vai ter de volta. Você vai perder o emprego, você vai ter que achar outra pessoa para te ajudar com isso. Você vai perder a oportunidade. Com Deus, não. É aí que entra a misericórdia. Ele entende que você mudou, teu coração mudou, agora vem cá. Você não é mais detestável para mim. Você é amado. Isso é algo muito forte da gente conseguir entender. A gente não consegue entender isso. Com o amor de Deus, como que ele permite algumas coisas. Não consigo entender. Não entra lá. Acho que a gente não tem habilidade para entender isso. Vamos continuar aqui, ó. Deus detesta o caminho de quem é mau, mas ama quem se empenha pela justiça. A disciplina parece ruim para quem abandona o caminho, mas para quem odeia a repreensão morrerá. A sepultura é o lugar de destruição, mas diante dos olhos de Deus, quanto mais o coração dos homens. Quando a gente fala em sepultura aqui na Bíblia, a gente pode falar de Sheol, que é considerada a sepultura para a humanidade. Quando você olha aqui, olha o que fala aqui, ó. Quando a palavra é
grafada em letras minúsculas, refere-se a um espaço físico onde alguém é sepultado. Quando ela usa letra maiúscula, refere-se à sepultura comum na humanidade. Os termos correspondentes são CEO em hebraico e Hades em grego. É descrita na Bíblia como um lugar simbólico, onde a condição em que não há nenhuma atividade nem consciência. Morreu. Vamos continuar lá. No 12 fala o seguinte: o zombador não gosta daquele que o corrige. Ele não consulta os sábios. O coração alegre ilumina o rosto, mas o coração angustiado deixa o espírito abatido. O coração sábio busca conhecimento, mas a boca dos tolos se alimenta de tolice. Gente, isso aqui, do 13 até o 15, quase tudo isso daqui já foi falado, de maneira diferente. Então, para você que está acompanhando, não vou ficar repetindo, para você que ainda não quer entender mais sobre isso, sobre sabedoria, conhecimento, procurar entendimento, lê lá, vê o 13, o 14, que está falando sobre isso. Para o aflito, todos os dias são maus, mas quem é alegre de coração tem sempre um banquete. Melhor o pouco com temor a Deus do que muita riqueza com ansiedade. Eu vejo muito, muita gente, cara, muito rico, ansioso, muito rico. Vejo histórias, vejo reportagens de ricos se suicidando, pessoal com depressão, perdi 1 milhão, nossa, meu Deus, enfim. E eu vejo também aquele senhorzinho da igreja, feliz, porque ele tem a casinha dele no interior, ele senta na calçada, fica vendo o pessoal conversando, aposentado. Ele está feliz, porque ele tem Deus, e ele vive uma vida simples, mas com a conexão com Deus. Melhor um prato de verduras onde há amor, do que um boi gordo onde há ódio. O homem que se irrita facilmente provoca brigas, mas quem é paciente acalma a discussão. Isso aqui a gente vê demais, né? Só que a gente procura não escutar. Mas, vamos lá. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas a vereda do justo é uma estrada plana. Cara, sabe aquele vitimista? É isso aqui, ó. O caminho do preguiçoso é cheio de espinho. O cara não quer fazer, ele quer que você faça. E quando você vai falar com ele, ele vai criar um monte de situações onde ele não dá conta de fazer. Olha o que fala em Provérbios 26, do 13 ao 15. O preguiçoso diz: há um leão jovem na estrada, há um leão no meio da rua. A porta gira em suas dobradiças, mas o preguiçoso em sua cama. O preguiçoso enfia a mão na tigela, mas fica cansado demais para levá-lo de volta à boca. Ele vê a dificuldade, mas ele não consegue enxergar que ele dá conta de passar por essa dificuldade. Enfim. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem tolo despreza sua mãe. A gente pode falar de anciões, de pessoas mais velhas que têm sabedoria. Em 27:11 fala: seja sábio, meu filho, e alegre o meu coração, para que eu possa dar resposta àquele que me desafia. A gente precisa olhar, principalmente para o pai e para a mãe que te ama, que não quer um mal teu, ele quer te ajudar. Principalmente para isso, porque o pai você tem acesso, a mãe você tem acesso, e qualquer tipo de problema que você passe, eles vão te ajudar. Então, alegra seu pai e sua mãe, honre seu pai e sua mãe, ou os mais velhos, essas pessoas que podem te ajudar. A tolice alegra quem não tem bom senso, mas o homem de discernimento caminha direito. Os planos fracassam quando não há comunicação, mas com muitos conselheiros há bons resultados. Eu vou te dar uma opinião sobre isso aqui, que eu vou te falar sobre a aviação. Para quem talvez não me conhece aí, eu sou tripulante e já esse ano faço 18 anos de voo, e existe um treinamento na aviação que chama CRM, Corporate Resource Management. E a intenção do CRM é você entender todas as áreas, ter empatia por todas as áreas, entender como a cabeça de todo mundo funciona para que a gente não tenha problema de comunicação. O CRM nada mais é que você criar uma habilidade de entender o cenário todo como está acontecendo. A comunicação é extremamente importante. Muitos problemas de casamento acontecem por falta de comunicação. Muitos problemas das suas empresas é falta de comunicação. Então, quando você não tem comunicação, você não tem a sabedoria, você não tem o entendimento. Então, falta muito entendimento, porque geralmente não tem comunicação. Se você quiser aprender mais sobre isso, procura esse termo na internet, tem vários vídeos falando sobre isso no YouTube, para você entender como os pilotos fazem, para diminuir o risco de acidente, chance de acidente. Os comissários também fazem a mesma coisa,
de usar o CRM para entender todo tipo de perigo que pode acontecer e reciclar esse tipo de conhecimento. Vamos lá. 23. O homem se alegra ao dar a resposta certa, e como é boa uma palavra no tempo certo. O caminho da vida conduz para cima quem tem perspicácia, para afastá-lo da sepultura lá embaixo. Deus derrubará a casa dos arrogantes, mas protegerá os limites da propriedade da viúva. Deus detesta as tramas de quem é mau, mas declarações agradáveis são puras para ele. Quem obtém lucro desonesto causa dificuldades à sua própria casa, mas quem odeia suborno continuará vivo. Cara, você já viu como é que tá hoje a internet, com o jogo do tigrinho, esses negócios todos? Quanta coisa que a gente tem. Eu não tenho muita opinião sobre isso, de como funciona isso. Eu leio algumas coisas, já vi alguns vídeos, eu sei que alguns influencers aí têm a parceria, né? E aí o cara até consegue fazer uma grana aí, né? Do dinheiro que as pessoas perdem. Essas apostas, cara, casas de apostas, imagina só, existe um dinheiro lá, né? Existe um dinheiro. Lá não é uma fábrica de dinheiro. Então tudo que você ganha ali, alguém está perdendo. E a casa está lucrando muito mais. Porque se ela está investindo tanto com publicidade, imagina quanta gente está perdendo. Porque não é uma fábrica de dinheiro. O dinheiro troca de mão, alguém está ficando sem esse dinheiro. Então quando você tem lucro desonesto, a sua própria casa vai ter dificuldade. Muito cuidado, que você está quebrando um princípio muito grande. Quando você tira de alguém que por algum motivo não entende aquilo, ou tem fé, esperança, pessoas, eu vi uma reportagem esses dias que boa parte de quem recebe Bolsa Família investe em bets, em apostas, e cara, são gente que não tem instrução, pessoas que não têm instrução, pessoas que vão perder dinheiro. Arruma outra coisa para ganhar dinheiro, cara. Vai procurar sabedoria, vai estudar, YouTube é de graça. Eu estou fazendo 31 vídeos de provérbios, vai desenvolver bons hábitos, vai conhecer pessoas novas, ficar atrás de aposta, mano. 28. O coração do justo medita antes de responder. Pensa bem antes de falar, cara. A palavra nunca vai voltar para tua boca. Pensa muito bem. Mas a boca dos maus jorra coisas más. Deus está longe dos maus, mas ouve o coração dos justos. É aquilo que eu falei, eu acho que hoje eu falei sobre isso, que Deus ele está longe dos maus. É o detestável. Você não quer fazer parte de um relacionamento com Deus. Você fala às vezes da boca para fora, né? Às vezes vai até na igreja, quando é um casamento de alguém, mas não tem um relacionamento com Deus. Ele está longe de você. Quando ele está longe, ele leva os anjos. Cara, você não tem proteção, você está livre no teu próprio entendimento. E ele fala sobre isso. Não confie no teu próprio entendimento. Mantenha um relacionamento com Deus para você ser protegido. Os olhos radiantes alegram o coração. Uma boa notícia revigora os ossos. Quem escuta a repreensão que dá a vida habita entre os sábios. Isso aqui é importante, cara. Tem que entender a repreensão certa. Você precisa, se você não está sendo repreendido, o teu network, o teu relacionamento, o teu ambiente está errado. Se você em algum momento da sua vida, na tua semana, não for repreendido por alguém, você é o mais sábio da roda. Quer dizer que você não vai subir de nível. Talvez você vai ajudar as pessoas que estão à sua volta ali a ir para o teu nível, mas você não vai subir de nível. Você não vai aprender nada. Muda de ambiente. Acha alguém para te repreender. Coloque isso na tua cabeça. O homem tem que ser resolvedor de problema e ser repreendido para você ter sabedoria e entendimento. Para você entender o que você precisa fazer. Procura repreensão. Procura ser resolvedor de problema. Tua vida vai mudar. Quem rejeita a disciplina despreza a vida. Se você está rejeitando isso que eu estou te falando agora, você está desprezando a sua vida. Porque Provérbios está falando aqui, cara. Cuidado. Vai procurar um bom relacionamento. Vai ter networking. Vai fazer coisas que procura orientação perita. Tenha bons conselheiros. Você está desprezando. Você está desprezando a vida. O teu fruto vai ser desgraça na tua vida. Porque não tem como você ter informação boa sem conhecer alguém que tenha passado por isso. Ou ler um livro, ou ter alguém que saiba do que você quer resolver, ele saiba a receita para isso. Você está desprezando a vida. Quem escuta a repreensão obtém entendimento. Aí de novo, repreensão. E você não tem alguém para te repreender. Vou te repreender aqui.
O temor de Deus ensina a pessoa a ser sábia. E antes da glória vem a humildade. Seja humilde, entenda que você precisa disso tudo que eu estou te falando para que você tenha glória. Não tem como ter glória se você não tem humildade de entender que você não é bom o suficiente, de que você não tem as informações suficientes, que você precisa de ajuda, você precisa de conselheiros, você precisa de orientação, você precisa de estudar, você precisa de pagar o preço. Essa barriga que você tem é sua responsabilidade. Você não tem glória sobre ela, porque glória que eu digo de bons resultados, porque você não foi humilde o suficiente para ter informação e ter atitude em mudar isso. Não tem como ter glória se você não for humilde. Você não tem sucesso se você não tem humildade para perguntar, para aprender, para se desenvolver. Aprenda isso. Tenha humildade, acima de tudo. Amanhã, Provérbios 16, cedinho. Um abraço.